Estou começando esse canal de variedades e notícias em geral, de preferência interagindo com a solicitação dos inscritos. Não me contive em começar com a história de mistério sem fim da minha própria filha Jéssica Freitas, a qual não temos como descrever a dor da perda e da saudade, mas ao mesmo tempo tenho imenso orgulho pela garra e determinação com que ela buscava seus objetivos, talentosa e inteligente acima da média. Eu poderia ficar falando muito tempo aqui sobre as suas qualidades e determinação em busca dos seus sonhos, mas para não se alongar muito, irei contando entre outros assuntos as situações que não foram divulgadas na mídia e que não estão no vídeo da TV Record. Meus agradecimentos ao Dr. Juarez, advogado do caso e nosso amigo, ao amado pastor Lívio e todos os membros da Igreja PIB de Vila Valqueire, no Rio de Janeiro, que nos carregaram no colo naqueles momentos tão difíceis, ao amigo Roberto e André e todos que eu não conseguiria demonstrar aqui em palavras a nossa gratidão. São muitos os que nos ajudaram, agradecemos a todos. Em 1º de abril de 2012 nossa única e amada filha partiu com seus apenas 20 anos de idade, tantos sonhos cancelados, tantas coisas por ver e fazer. Hoje ela estaria com 31 anos, formada quem sabe fazendo o que mais gostava. Talvez tivéssemos netinhos lindos como ela, morando nos Estados Unidos ou no Brasil, quem sabe? Só Deus sabe o que aconteceu com ela, como ela morreu. Quem a matou? Lutamos, muitos ajudaram, poucos atrapalharam, muitos acreditam em nós em insistir que ela não tirou a própria vida, alguns poucos duvidam. Mas como disse, só Deus tem essa verdade agora. Eu e minha esposa continuamos aqui, temos vida? Talvez, felicidade nunca mais. É impossível. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, e minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12 versículo 19. Peço que se desejarem se inscrevam e divulguem e comentem, pois baseado nas próximas interações trarei mais detalhes sobre esse assunto e outros mais. Exclusivo. Há quase 3 anos, a morte de uma brasileira em Nova York ainda intriga uma família. Para a polícia americana foi suicídio. Você vai ver agora a reconstrução da cena dessa morte. As revelações são surpreendentes. Uma jovem de classe média baixa que tinha muito claro o que queria da vida. Jéssica aprendeu a falar inglês sozinha, porque sonhava em estudar na América. Nas imagens feitas pelos pais 3 semanas antes do suposto suicídio, ela parecia feliz e já havia quitado o semestre seguinte da faculdade. Prestes a completar 21 anos, Jéssica mostrava com orgulho o bairro em que vivia e trabalhava como babá. Por que a filha única de João, um militar aposentado, e Cristiana, uma fotógrafa, teria atentado contra a própria vida? Vocês não têm nenhuma dúvida de que de fato ela não se matou. Isso para vocês é muito claro. Claro. E para vocês também é claro de que alguém a matou. Sim. Se sim, quem a matou? Por quê? E como Jéssica morreu? O Domingo Espetacular começa agora a reconstruir o cenário onde o corpo foi encontrado pela polícia. Para isso, vão ser usadas 50 fotos jamais mostradas pela família. As fotos foram tiradas pela polícia americana na casa onde Jéssica vivia, numa cidade da Grande Nova York. 40 imagens mostram o quarto de Jéssica. Um corpo caído dentro do armário, com um cinto enrolado no pescoço da jovem. A reconstrução do cenário vai nos ajudar a entender essa história. O suposto suicídio teria ocorrido no dia da mentira, 1º de abril. A morte da brasileira foi destaque nos nossos telejornais em 2012. O pai de Jéssica conseguiu trazer o corpo da filha para o Brasil. De volta ao Rio de Janeiro, cidade onde ela nasceu, a jovem foi enterrada. A babá cuidava de 3 crianças, filhas de um casal americano. Jéssica era muito apegada à mais nova, uma menininha com necessidades especiais. Na época, eu fui ouvir o que os ex-patrões tinham a dizer.
A dona da casa abre a porta e diz que não pode nos atender, pois o marido tem consulta com um médico. De repente aparece John Suarez. Ele está irritado. O corretor de seguros não quer conversa. Grita: saiam daqui. John Suarez, executivo de uma empresa de seguros. Por que teria reagido daquela maneira? Ele não só nos expulsou dali, como também chamou a polícia. Os policiais chegaram em 5 minutos. Veja quem aparece de braços cruzados no detalhe da imagem. O próprio John Suarez. Os pais de Jéssica estranharam a reação do ex-patrão, com quem estiveram pelo menos 2 vezes. A reação dele foi inexplicável. Foi muito conclusiva aquela reação dele. Conclusiva de quê? Conclusiva de que tinha alguma coisa a ver com o fato. E queria esconder alguma coisa. Para as autoridades americanas, tudo não passou de um suicídio por enforcamento. É a conclusão do Departamento de Medicina Legal de Nova York. Mas, e se a suposta cena do crime fosse reconstituída, detalhe por detalhe? O que o corpo de Jéssica ainda teria a dizer para os peritos? Há bem pouco tempo, a análise de restos mortais trouxe novas revelações para o caso. Por conta própria, João e Cristiana pagaram pela exumação do corpo da filha. E veja o que descobriu o perito criminal no Brasil. Mesmo 1 ano e 3 meses depois da morte, foram encontrados, no que restou do fígado, traços de doxilamina, a base de um medicamento contra a alergia. Em altas doses, a substância pode funcionar como um poderoso sedativo, que o especialista compara com o popular Boa Noite Cinderela. Uma droga que tem uma meia-vida de 24 horas, quando tomada regularmente, e tem uma eliminação de 10 dias, uma eliminação total do organismo de 10 dias, nos aponta, em tese, que houve uma ingesta, uma tomada dessa medicação em uma quantidade grande. Quem assina o laudo é um ex-diretor da Polícia Técnica e Científica do Estado do Rio, que ainda conclui: a vítima pode ter sido sedada para em seguida ser enforcada. Nada disso viria à tona se o corpo de Jéssica tivesse sido cremado, como sugeriu o ex-patrão. Na época, ele se ofereceu para pagar as despesas. Voltamos ao complexo de estúdios onde são gravadas as novelas da Rede Record no Rio. Stella Pugliese observa as fotos tiradas no quarto de Jéssica. A chefe da equipe de cenógrafos vai trabalhar com maquinistas. Contra regras. Eles estudam a planta do quarto feita pela Polícia Técnica nova-iorquina e começam a recriar o ambiente onde a brasileira vivia. A seguir, os cenógrafos recriam o lugar onde o corpo foi fotografado pela polícia, o armário do quarto. O mais importante, que é a haste de cabide, que é onde ela foi encontrada com o cinto, pendurado, está exatamente na medida que foi passada para nós, que isso aqui foi passado pela polícia, Vão ser 2 dias de trabalho para se chegar a um cenário próximo, muito próximo do real. Os pais de Jéssica nos cederam estas fotos feitas pela polícia com uma condição: não mostrá-las na reportagem. Seu João e Dona Cristiana nunca viram estas fotos. As cenas são fortes e poderiam machucá-los ainda mais. Com base nestas imagens e laudos feitos pela perícia, chegou-se a este resultado. Assim era o quarto de Jéssica. Tudo como nas fotos. Para dar ainda mais realidade à cena, não usaremos bonecos. Selecionamos uma atriz com as mesmas características da jovem morta. Enquanto isso, já dentro do estúdio, nossos convidados analisam as fotos, uma a uma. Eles são peritos com muita experiência na área criminal. No quarto cenográfico,
Os contra-regras amarram um cinto ao redor do pescoço da atriz. O cinto é idêntico ao que aparece nas fotos. Michele usa roupas iguais às que Jéssica vestia no dia em que supostamente se matou. A atriz está posicionada da mesma forma em que o corpo foi encontrado. Hora de os peritos entrarem em ação. O que eles enxergam numa cena como esta, que uma pessoa comum não é capaz de ver? Quais elementos passariam despercebidos para um leigo? Quase que imediatamente, os peritos observam um detalhe: a disposição das roupas penduradas na haste. Essa cobertura das roupas, camuflando, assim, digamos, o corpo, não te diz nada, não? Tá muito arrumado, né? Tá muito ajeitadinho para a situação que aparentemente está se mostrando pelas fotos que a gente tem acesso. Eles veem sinais de que a cena da morte pode ter sido montada. Isso talvez me indicasse uma segunda pessoa. Isso, hipoteticamente, pelo que nós estamos vendo aqui. Indica possivelmente, tá, que pode ter ocorrido uma montagem desse cenário. De novo, algo parece estranho. Por que Jéssica usava uma echarpe de seda enrolada no pescoço sobre o cinto? Teria sido colocada depois da morte? Para mim, me causa espécie. Quer dizer, a vítima vai se enforcar, prepara todo o cenário, ainda coloca uma echarpe. A echarpe foi colocada por cima. Entendeu? A echarpe teria sido colocada por cima. Após o cinto. Após o cinto. Primeiro o cinto e depois a echarpe. Se ela tivesse de echarpe, fosse colocado o cinto certamente prenderia a echarpe. Terceira observação, agora sobre as fotos tiradas pela polícia americana. Nenhuma delas mostra as marcas do cinto no pescoço. O que interessaria para nós, e que causa estranheza pelo menos a mim e ao Dr. Mauro, o posicionamento exato do cinto evidenciando o sulco no pescoço. Com base no que viram dentro do estúdio, a que conclusão chegam os peritos criminais? Eu poderia admitir que talvez não fosse um suicídio. Talvez não fosse um suicídio. O senhor vê indícios, evidências, pistas de que o cenário real foi mexido antes da chegada da polícia? Pode ter sido. Não posso afirmar que foi, mas pode ter sido. O advogado da família saiu ainda mais convencido de que não houve um suicídio. Convicto de que Jéssica não se matou. Convicto de que algo muito estranho aconteceu naquele dia, naquele local, e não foi suicídio. Essa é a minha convicção. Não é essa, porém, a convicção dos peritos americanos. Eles sustentam a tese de que Jéssica se enforcou 5 dias depois de receber uma mensagem de um homem. Ele teria dito algo como: "Boa noite, divirta-se, sentirei falta de você." Naquele mesmo dia, no computador da casa, foram digitadas as seguintes frases num site de buscas: enforcar com um cinto, como cometer suicídio por enforcamento, ajuda de graça contra a depressão. Será que Jéssica sofria com o fim de um relacionamento? Amigas dizem que não e que a babá estava feliz. Muito feliz. Eu acho que nem a intenção de voltar para o Brasil ela tinha. Ela queria estar feliz lá. Mas Débora, que hoje mora no Recife, acrescenta uma informação importante. A brasileira de 20 anos vinha sendo assediada dentro de casa. O chefe dela, o Rosted, todas as vezes quando ela saía do banheiro tomar banho, ele esperava na parte de baixo da casa, na escada. E imediatamente quando ela saía do banheiro, ele ia lá bater e: "Preciso falar com você agora. Saia." E ela falava: não, depois eu saio, tô me trocando. E ele insistia. Isso não aconteceu uma vez, foi muitas vezes. A família de Jéssica luta pela reabertura do inquérito. Este pedido foi protocolado na Secretaria de Direitos Humanos, ligada à Presidência da República. Este outro, no Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores. Se houvesse desde o começo essa colaboração, a cobrança do governo, o governo se impusesse diplomaticamente, eu acho que o resultado seria outro. Em nota,
O Itamaraty ressaltou em 12 itens o apoio que foi dado à família de Jéssica. Sobre a intenção de reabrir o caso, foram destacadas algumas barreiras legais. Uma delas é que um laudo pericial particular realizado no Brasil, sem conformidade com as exigências da lei norte-americana, não será admitido como evidência pelas autoridades policiais e judiciais dos Estados Unidos. No fim da nota, o consulado em Nova York se coloca à disposição da família da brasileira para auxiliá-la em todos os trâmites, dentro dos limites impostos pela lei e pelas convenções internacionais. Agora, um grupo de brasileiras que moram nos Estados Unidos acaba de lançar uma grande campanha pela internet. O título: Lute por Jéssica. Elas criaram um site em inglês e português, colhem assinaturas e tentam arrecadar o equivalente a R$130 mil para bancar uma investigação particular. Esta semana, nós estivemos com as brasileiras em Nova York. Surgiu a ideia de pedir doações para poder reabrir o caso, né? Nós precisamos também de contatos aqui nos Estados Unidos, né? De pessoas que estão dispostas a ajudar a família. Eu acho que se fosse uma americana ou um americano que tivesse morrido nessa situação, o caso teria sido investigado mais a fundo. Por enquanto, a campanha arrecadou pouco mais de $1.000, apenas 2% da meta. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos continuar lutando por ela. Porque é a única coisa que não resta fazer, né? Que nós tínhamos que perder, que era nossa única filha, nosso bem mais precioso, nós já perdemos. Para a família, ainda é um caso sem solução. Por que uma das polícias mais eficientes do mundo não observou detalhes básicos da cena da morte? Por que a rigorosa justiça americana aceitou o arquivamento do inquérito? As circunstâncias em que ela faleceu é que tem que ser melhor apuradas, né? A investigação deveria continuar assim. Não existe crime insolúvel. Existe crime mal investigado.